Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A fé no ambiente virtual, um novo estilo de se pensar a religião. Como é que tem sido a experiência de evangelização em uma cultura midiática? No programa de hoje eu converso com o jornalista Flávio Campos, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a experiência religiosa no ambiente virtual. Seja bem-vindo, Flávio, um prazer receber você aqui no Religare. Muito obrigado, Flávio, pelo convite, um prazer participar do programa com você hoje. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Ô Flávio, a gente podia começar assim, contextualizando termos como, por exemplo, religião, experiência religiosa, porque isso é muito importante para compreender esse tema, né, da religião, da experiência religiosa no ambiente virtual. Exato, Flávio. No início da minha pesquisa, houve uma tendência de separar as duas questões, experiência e vivência, como se fossem pontos diferentes de abordagem e de entendimento. Mas ao longo da pesquisa, das leituras e até na própria raiz da palavra, buscando as referências do próprio alemão que tem origem, nós vamos entender e perceber que experiência e vivência tratam daquilo que o sujeito prova, daquilo que é a realidade, daquilo que ele, como a própria palavra diz, experimenta. Então, nesse sentido, a experiência religiosa ou a vivência religiosa, elas traduzem isso que o sujeito percebe, as percepções e aquilo que ele experimenta de fato nas suas relações, enfim, no modo de ser religioso. Eu gosto muito dessa discussão, até para compreender o que é algo como senso religioso. Eu procuro explicar exatamente isso, que é essa questão da experiência, como você tão bem coloca aqui. Agora tem um outro termo que então nós estamos falando de experiência religiosa, mas uma cultura midiática. O que seria uma cultura midiática? Uma cultura midiática, hoje principalmente com o mundo globalizado, é essa cultura em que os meios de comunicação, eles não só somam, mas eles são, na verdade, uma própria cultura. Nós temos a cultura artística, a cultura popular de tradições, enfim, e a cultura midiática, ela está inserida hoje nesse contexto em que ela responde, em que nós, de fato, respiramos e sentimos, vivemos numa cultura midiática, né? Os meios de comunicação, eles assumem uma importância tão grande, e não só o meio, não só a técnica, mas a comunicação, de fato, ela tem uma importância, sobretudo nesse mundo globalizado hoje. Agora, você está totalmente envolvido nisso, né? Você é jornalista e trabalha com questões religiosas, né? Como é que você vivencia esta relação, né, na cultura midiática e também uma tarefa aí evangelizadora, não? Sim, eu considero um desafio, porque nós temos nesse caminho de um desenvolvimento da mídia religiosa, né, principalmente católica, se considerarmos os protestantes, estão um pouco à frente já, eles nascem nessa cultura, no que a gente entende como cultura midiática, e na perspectiva, no ponto de vista católico, desenvolvendo, já caminhando, dando passos nesse sentido. É um desafio porque nós temos muitas vezes pessoas de boa vontade, que não descaracteriza o trabalho, e excelentes profissionais de outro. Então existe uma grande dificuldade de alinhar as duas coisas, a boa vontade, a experiência religiosa com a técnica, com a linguagem, com aquilo que de fato funciona no mundo do se fazer e de se pensar a comunicação. Então, hoje é preciso, e eu acredito que o que nós podemos chamar como tendência é essa profissionalização, principalmente nas paróquias. O próprio Vaticano traz esse olhar de profissionalização no modo de se pensar e de se fazer comunicação. Eu fico pensando, antes da gente chegar, o que o Vaticano, por exemplo, tem feito mais recentemente, mas pensando na história do cristianismo, naquelas primeiras comunidades, a comunicação do evangelho ali no contato interpessoal, até os dias atuais. Você conseguiria assim, traçar um panorama, não é, dessa história da comunicação do evangelho na tradição cristã? Olha, Flávio, dentro do trabalho, essa foi a linha e o tempo em que eu mais me senti bem para falar, porque trata de história, que é algo que eu gosto muito, e foi uma pesquisa que traz o lado jornalístico, né, de investigar, de compreender. Então, de fato, nós temos no início das comunidades cristãs o querigma, o anúncio boca a boca e uma questão simbólica muito forte. Os símbolos falavam muito, seja a cruz,
o peixe. Então, ali, de fato, já existe esse entendimento de comunicação. As primeiras pinturas, não? As primeiras pinturas, né? E toda a desenvoltura. E vale ressaltar que a cruz é o maior símbolo de comunicação. Em qualquer nação, em qualquer lugar que você estende a cruz, ela é entendida. Então, é o maior ícone de comunicação que nós temos e que funciona já naquele tempo, naquele período. Então, nós temos uma evolução do querigma, nós temos, nesse primeiro momento, o anúncio boca a boca, do testemunho. Com um salto, nós vamos à idade da invenção da prensa, né? A Bíblia começa a ser passada de mão em mão, e isso gera para a igreja um certo desconforto, porque agora as pessoas poderiam interpretar, elas poderiam ler e colocar na cabeça ou na boca aquilo que elas interpretavam. Então a igreja se sentiu incomodada nesse sentido. E trazendo de forma mais avançada para o mundo de hoje, as pessoas não, de certa forma, não buscam mais só a igreja como local de referência. Elas discutem com outras pessoas na internet. Se antigamente eu precisava buscar um sacerdote para conversar, para ter um entendimento, hoje eu posso discutir com um catequista que está em Roma, na França ou no Rio de Janeiro, enfim, existe uma troca de experiência e esse anúncio do Evangelho, essas questões, elas não se limitam mais, elas são universais e globais. Realmente foram saltos, né? Porque tem muita coisa aí nesses intervalos. Mas vamos voltar àquele tema. Você disse, por exemplo, posições do Vaticano, não é, em relação aos seus meios de comunicação. Não é? Mas vamos falar também aqui na América Latina, não é? O que tem sido feito, né, no sentido de uma atualização pelos meios do anúncio do Evangelho. Eu gosto muito de pensar na comunicação na América Latina e trago isso na pesquisa porque existe uma contribuição que eu mesmo desconhecia. Se pensarmos no Concílio Vaticano II, quem leva essa grande contribuição para as discussões, principalmente no que diz respeito à comunicação, é a experiência da Igreja na América Latina, de profissionalização, de programas voltados para esse público. Então, já naquele tempo, estamos falando aí de 1950, né, década de 50, 60, a América Latina já traz essa discussão e essa importância. O Brasil e as ações da CNBB se destacam nesse sentido. Nós temos emissoras, seja de rádio ou de TV, que há muito já trazem essas experiências de comunicação, rádio, TV e agora, sobretudo, na internet, mas a internet muito como ações populares. Mas a igreja no Brasil, de fato, ela experimenta, ainda que dentro do seu tempo e a sua maneira, ela traz essa questão, seja através dos jornais, Belo Horizonte nós temos essas opções também, essa realidade, revistas. Então, a comunicação na América Latina e, sobretudo, no Brasil, na realidade da igreja, sempre foi muito presente. A igreja, nesse contexto, priorizou sempre a comunicação. Agora, também em relação aos próprios documentos da igreja, né? O Vaticano II já impulsionava, né, a igreja na direção de se apropriar dos meios de comunicação, de se aproveitar, né, dos meios de comunicação para a sua tarefa. Exatamente, e essa é a contribuição que a América Latina leva e que se soma, né, e aparece no documento, de terem os próprios veículos de comunicação, mas também de profissionalizar. A questão da profissionalização é sempre tocada, ela sempre aparece, seja no concílio, seja nas conferências episcopais, mas a necessidade de se profissionalizar. E é algo que eu gosto muito, porque a comunicação, de fato, precisa ser pensada e não só executada. E essa é a grande questão hoje. Muitas pessoas sabem executar, gostam de executar, mas pensar, de fato, tem ficado à margem. Então, o que os documentos trazem e o que emerge nesse contexto, acima de tudo, e Papa Francisco traz muito isso, mais do que dizer, é preciso pensar sobre aquilo que se quer dizer. Eu vejo que, por exemplo, no caso do catolicismo, né, os meios de comunicação da igreja revelam a própria diversidade no interno da igreja, em termos de perspectivas e tal. Mas como você tem falado muito em profissionalização, eu vou me permitir, assim, como telespectador, né, também, eu acho estranho quando simplesmente, no caso da igreja, se leva para o meio o mesmo estilo que acontece, por exemplo, numa igreja, numa celebração, por exemplo, sem trabalhar isso para a especificidade da linguagem. Você que é jornalista, é especialista, não é? A igreja não deveria cuidar melhor, não é, dessa tradução da linguagem, não é?
Um exemplo muito concreto. Uma coisa é você rezar um terço, não é? Em casa, na comunidade e tal. Outra coisa é você colocar isso na televisão. E eu acho que a coisa não vai muito bem. Exatamente. Esse é o desafio. Quando eu digo e quando os documentos trazem o entendimento de profissionalização, não são profissionais que dominam a técnica e simplesmente a executam. E é o que eu colocava no início, a necessidade de se alinhar o discurso no sentido de experiência, e é por isso no início do meu trabalho eu trago essa noção de experiência ao profissionalismo. Não basta ter só a experiência e o entendimento de boa vontade. E a experiência religiosa propriamente, muito rica, muito Sim. densa. É muito comum na igreja a gente trabalhar com isso. Pessoas que lidam com pensamento, com entendimento de comunicação, mas não num desmerecimento, mas muito na boa vontade. Ou porque eu escrevo bem, ou porque eu me comunico bem. Mas, de fato, a comunicação ela vai além do comunicar-se bem ou do escrever bem. E é o que eu chamo de pensar a comunicação. Para quem eu escrevo, para quem eu comunico, como eu quero me aproximar dessas pessoas. Então, no exemplo do texto, não basta só a mera reprodução. Se eu estou lidando com o meio técnico, que é a televisão, como adaptar essa experiência, como traduzir. A própria missa também precisaria de uma linguagem, não mudar a missa, não é disso que nós estamos falando, mas a missa é a missa, mas a linguagem, o modo de se comunicar. Embora algumas emissoras, pela medição de audiência, nós vamos ver que o que as pessoas mais buscam e querem são missas e terços. Missas, terços, terços e, por vezes, pregações. A mídia religiosa, sobretudo católica, ela é identificada com isso, como extensão do templo, do lugar sagrado. Então, as pessoas, elas querem isso. E quando numa TV, por exemplo, se tem alteração de programação nesse sentido, existe uma grande... Nós vemos o retorno das pessoas falando. E eu, então, tenho que dizer que me equivoco. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Flávio Campos para falar sobre a evangelização nessa cultura midiática. Até já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o jornalista Flávio Campos, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, e nós estamos falando sobre experiência religiosa no ambiente virtual. Nos seus estudos, Flávio, você percebe assim, algum risco para as experiências físicas assim, nas comunidades, né? Quando, por exemplo, a missa, os conteúdos religiosos, né, chegam pela TV, pela internet, pelo celular, não é? Isso tem causado algum risco? Isso tem sido medido? Olha, Flávio, inicialmente eu cheguei a acreditar e a pensar que de fato existiria uma ruptura ou um novo modelo, um novo modo, né, de ser religioso nesse sentido. Principalmente com relação à hierarquia da igreja. Eu coloquei no primeiro bloco que as pessoas antigamente buscavam um sacerdote e hoje existe a possibilidade de se comunicar com um catequista ou com um leigo, enfim, com um leigo no sentido de uma pessoa que não domina de fato o assunto, muito grande. Mas nós vamos ver que não. Irmãos na fé, digamos assim. Irmãos na fé, exato. O que existe hoje, o que as pessoas querem, como nós colocamos, é uma extensão do lugar sagrado. Então, as missas, as transmissões, seja de missa, de terço, como nós colocamos, o que as pessoas querem é essa extensão. Então, existe hoje uma dispersão, mas que não elimina as comunidades religiosas ou o estar presente. Muitas pessoas que recorrem, e nós vamos ver no Santuário de Aparecida, por exemplo, as velas virtuais são pessoas que não deixaram de acender na oportunidade ali do físico, né? A vela física no templo. Então, não existe essa há uma dispersão, sim, mas que não desliga a experiência com o templo, com o lugar sagrado físico. Sim. Eu vou trazer para você aqui, até no intervalo, né, perguntei se você tinha conhecimento. O padre Carlos Sena, quando ele fez o trabalho dele de mestrado, ele começa narrando uma experiência de uma pessoa que visitava, enfim, chegava para a missa na comunidade em que ele trabalhava, sempre para o momento da comunhão. E um dia ele se aproximou dela para conversar e mencionou isso está lá na primeira página da dissertação de mestrado do padre Carlos Sena. E ela diz, perguntando por que ela chegava sempre ao final e tal, ela diz, bom, é que todo o resto eu consigo ter pela TV, mas a Eucaristia eu só consigo
né, chegar a Eucaristia vindo aqui. E, enfim, começa o trabalho dele. Ele, naquela ocasião, estava atento a figuras midiáticas, padres midiáticos e tal. E é um pouco disso que a gente está falando aqui agora, né? Esse acesso, como por exemplo a Eucaristia, ele é insubstituível, né? Esse acesso virtual não pode causar um tipo de, digamos, espiritualização, né? Ou um acesso muito à distância da experiência concreta ali da vida comunitária. A pessoa não pode estar se sentindo substituindo uma experiência, tipo, vamos comungar espiritualmente, algo do tipo. E eu vou além da colocação do professor Carlos, porque no trabalho eu cito ainda uma experiência de um sujeito, de uma comunidade rural. Não tinha ele a presença do sacerdote com frequência. E o que ele faz? Ele entende que se ele consegue colocar a água benta ou na TV ou em cima do rádio... mas isso o rádio já faz há muito tempo, E aí existe a bênção. Então, eles pensaram, se nós não temos o sacerdote, nós temos a missa na TV. O que eles fizeram? Foram na cidade, compraram um pacote de hóstias, compraram vinho, levaram para casa. E se a água... E aí aqui cabe uma diferenciação de bênção e de sacramento, né? Se a água ela se torna benta, por que a hóstia não seria consagrada? Numa visão muito própria, muito particular. Onde mesmo isso, Flávio? No interior. Eu trago na minha pesquisa os dados. Essa colocação foi feita até uma questão de uma orientação espiritual na internet. Era a pergunta, se há validade. Logicamente, a igreja vai dizer que não, porque todo sacramento exige presencialidade. Ou seja, a pessoa, ainda que à distância, a missa tem o valor ali, a aproximação, a espiritualidade toda é transmitida, mas a comunhão, de fato, física, ela não se dá. E nenhum outro sacramento. A igreja é muito clara, todo sacramento só se dá presencialmente. Então, para você ver que eu compreendo a orientação da igreja e não questiono. Mas como cientista da religião, eu fico pensando o que vale para aquele fiel, independente até da orientação oficial, né, do magistério, como que ele não pode experimentar, assim como experimenta a água benta. Exatamente. Né? E essa é a grande questão. Quando eu coloco isso em alguns lugares, é muito questionado, mas a igreja é muito clara, ou ela diz isso. A igreja é clara e ela tem essa visão, porque não existia, por exemplo, a missa na TV. Isso é algo recente. A TV chega em 1950, 1960 e nós temos esses primeiros registros. Então agora é preciso mergulhar e se discutir, trazer isso para a luz e pensar de fato. Falei muito sobre pensar a comunicação e agora é a hora da gente pensar sobre isso. A igreja caminha a passos bem certos e tranquilos, não tem pressa. Mas vejo que é o momento de começar a pensar. A televisão e essa experiência não existiam, mas e agora que existe? Como que ela responde a esses desafios do mundo moderno? Até quando a compreensão será essa? Né? Bom, eu confesso que eu me surpreendi muito com a sua explicação aqui no primeiro bloco, quando às vezes eu pensava, bom, a gente pode fazer melhor o terço na TV, a gente pode fazer melhor a missa na TV, o culto na TV, pensando que as igrejas evangélicas também avançam muito, né, com o processo de evangelização através dos meios de comunicação, etc. Mas um exemplo muito... E você diz que não, né? Pelo contrário, esses programas são muito acessados, são campeões de audiência. Não é? Isso me parece surpreendente. Enfim, se as pessoas estão gostando, que bom que seja assim. Você analisa o caso de Aparecida. Né? TV Aparecida tem uma repercussão, TV parceira nossa aqui da TV Horizonte também, né? E das demais TVs católicas pelo país. Né? O caso de Aparecida que você tomou como objeto de análise no seu trabalho, o que é que chama a sua atenção, o que é que você destacaria, né, da experiência que a TV Aparecida, e a rádio também há mais tempo, não, mas a TV Aparecida, enfim, evoca, né, para a experiência religiosa católica no país? Na minha pesquisa eu foco no santuário virtual de Aparecida. E o que me chama a atenção... o que me levou a esse caminho da pesquisa... Nem o rádio nem a TV, né? O santuário virtual. Eu passo por eles, mas como forma de contribuição, já evidenciando que a Igreja no Brasil pensa a comunicação, então o rádio, o impresso e a Aparecida, o santuário de Aparecida sempre esteve muito envolvido nessas questões, mas me chamava a atenção o fato de percorrer algumas igrejas,
tanto no Brasil quanto no exterior, e não vê mais o espaço para que as pessoas acendessem velas. Poucas ainda mantêm. Nós temos poucas, que eu digo, no universo do que eu visitei, do que eu conheci. Ainda mantém. E eu comecei a perceber uma migração. Cada site que eu acessava, ou daquela comunidade, ou de grandes santuários, o espaço para se acender vela virtual. A Aparecida mantém tanto o espaço físico quanto o virtual. E as preces, os pedidos, como eu lido, como eu trabalho muito com isso também, comecei a perceber ali no meu dia a dia um aumento significativo das pessoas que acendiam as velas e tinham pedidos. Muitas vezes não só pedidos, mas confissões, o desejo de receber uma orientação. Alguns casos, por exemplo, mulheres colocavam: estou me divorciando do meu marido, o que fazer, como a igreja responde. Então, muito mais que um pedido. As pessoas viam nos sites, veem, né, na verdade, nos sites, nesses espaços, de fato, a extensão do lugar sagrado, o templo que está ao alcance delas. Eu não preciso mais fazer um trajeto ou um caminho físico. Existe um lugar onde eu posso procurar e ouvir e ter uma resposta. Lógico que do outro lado também existe essa resposta. Muitos sites, principalmente católicos, eles têm isso, mas se encerram. Eles só recebem, não retribuem. Não devolvem. Então, isso é um erro gravíssimo dentro da comunicação. A comunicação, quando ela é unilateral, né, de um lado. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, as pessoas têm essa extensão e têm esse desejo. E outro dado muito importante, e o que me levou à pesquisa, é que as pessoas começavam a ver, por exemplo, no meu trabalho, a paróquia Nossa Senhora Rainha, aqui em Belo Horizonte. No bairro Belvedere. No bairro Belvedere, nós tínhamos temos um perfil da paróquia. E existia ali, as pessoas personificaram a paróquia. Então eles falavam, as mensagens traziam muito isso. Paróquia, por favor, qual o seu horário de missa? Paróquia, quando eu posso me confessar? Então o templo, o lugar sagrado, assume na internet uma identidade maior do que aquilo, né? Não tem muito uma mais do que pessoa ali atrás, é a paróquia. Existe, né? Há o reconhecimento de que existe alguém, Sim. mas já que eu não conheço esse alguém, então para mim a paróquia é o lugar sagrado e eu começo a me comunicar, a estabelecer ali um contato, e isso é muito interessante, né? Sim. Uma personificação do templo sagrado, o lugar sagrado, aquele lugar onde eu me sinto bem, onde eu consigo desabafar, enfim, ele passa a me responder. Isso é muito E no caso, você que trabalha na paróquia Nossa Senhora Rainha, como jornalista, né? Vocês têm essa preocupação também com o retorno, com o acompanhamento, então se estende a paróquia também nesse acesso virtual? Sim. Nós temos lá o cuidado, por exemplo, no que toca às velas virtuais. Todo pedido ele é encaminhado para a equipe de intercessão da paróquia. Então, nós temos, obviamente, uma triagem, porque hoje qualquer pessoa, para que não se fique também de forma evidente todos os pedidos, existe uma triagem. E todos aqueles pedidos são impressos e entregues para a equipe que reza ou que ora por aqueles pedidos. Só para entender, alguma preocupação com a identidade das pessoas, é isso? Com a identidade e também com os pedidos, porque por se tratar de um espaço aberto, se você literalmente deixa aberto, qualquer pessoa pode escrever. Então, desde um ataque contrário à visão da igreja, entendo. ou ao espaço, um desrespeito às preces que ali estão, então existe uma triagem para que fiquem só as preces mesmo. Exatamente, para que se priorize as preces e em seguida nós temos as orações. Se é um pedido, nós procuramos, de certa forma, devolver o contato com a pessoa. E olha, talvez seja indicado conversar com um sacerdote. Isso já muito também nos perfis sociais, nas páginas sociais. Uhum. As pessoas procuram para desabafar, para falar, seja de uma situação de angústia ou sobre uma dúvida, e ali nós temos os encaminhamentos, a gente procura, de certa forma, responder nesse sentido. Novos tempos, não, Flávio? Novos desafios e novos meios. Com certeza. Agradeço muito pelo seu trabalho, desejo sucesso também nos desdobramentos dessa pesquisa. Obrigado. E obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço o convite e desejo também sucesso para o programa. Continue com essa abordagem tão importante. Obrigado, para o Flávio. nosso pensamento. De Flávio para Flávio. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado acessando a página que agora está em um novo endereço, pucminas.br/pós/religião. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você
que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.